Sejam muito bem-vindos! Aqui eu acabo respondendo as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês sobre o macramê, para quem está iniciando, para quem já está avançado, qualquer dúvida que você tiver, é aqui que eu vou responder. É isso, meu nome é Priscila Quáquio e vamos lá, vamos começar a responder aqui as perguntas. Tenho dificuldade de passar um projeto para o papel, você tem alguma dica? A dica é passar, mesmo que você não saiba desenhar. Como é o meu caso, por exemplo, eu não sou uma boa desenhista, mas eu faço, por exemplo, X no lugar do nó duplo, um risco no lugar do nó festonê, uma ondinha assim, ó, no lugar do meio nó duplo, e vou projetando dessa forma, do meu jeito e do jeito que eu entendo que é o mais importante até aqui, né? Claro que se um dia a gente for passar isso pra frente, né, se você for ensinar outras pessoas ou alguém for trabalhar junto com você, fica mais fácil a demonstração de outra forma, né? Não só no papel com desenho, mas vai dar certo, coloca aí do seu jeitinho que funciona, coloca lá no papel o que você pretende fazer, nem sempre o que a gente pretende fazer é aquilo que de fato a gente faz, então você já vai tomando essa consciência, tá? É bem legal. Qual cordão que eu indico para painéis grandes? Eu gosto muito de usar o 4mm e o 5mm, tá? Para painéis grandes. Gosto também, dependendo do tipo de painel, o que vai ser feito. O náutico fica bom também. Qualquer cordão, acredito que se você trabalhar com 3, 4 ou 5mm vai ficar muito bom, tá? Vai depender aí do tipo de trabalho que você quer fazer. E é isso, assim, essas são as minhas indicações. Lembrando que não tem regra, tá? Já fiz painéis grandes já, de até 1 metro, usando o cordão 12, barbante 12 fios. Barbante 12 fios, que é bem fino. E eu juntei mais que um no momento de fazer o nó e funcionou super bem, ficou lindo. As franjas, quando a gente trabalha com barbante fino, a gente tem um pouco mais de trabalho, um pouco mais trabalhoso pra gente fazer os nós. Porém, as franjas ficam maravilhosas, maravilhosas. Então, vale a pena, assim, se você quiser fazer dessa forma. Onde eu posso comprar os mosquetões para chaveiros e acessórios metálicos? E de madeira. Então, vamos lá. Primeiro, mosquetões para chaveiro e acessórios metálicos, você vai buscar, vai fazer uma busca por esse tipo de material, né? Mosquetão para chaveiro. Você pode buscar por peças para fazer chaveiro, tá? Você vai conseguir encontrar. Aqui na minha cidade eu compro em lojas comuns que vendem produtos para artesanato. Então, bazares, armarinhos, lojas especializadas em artesanato. Encontro também esses materiais em lojas próprias para fazer bijuterias, tá? Então, acho que vai depender da sua localização aí, vale? Eu não tenho saído de casa, então às vezes eu ligo e pergunto, olha, tem tal coisa que eu quero? E aí a pessoa responde se tem ou não. Normalmente eles já passam o WhatsApp, já responde pelo WhatsApp, já consigo comprar pelo WhatsApp mesmo, eles entregam, tá? Então vale a pena dar uma pesquisada. A Borro Cordões também tem. Acho que ela tem dificuldade de conciliar o trabalho com o macramê. Ó, eu vou falar uma coisa, é super comum, tá? Eu também quando eu comecei, aliás, não foi só quando eu comecei não, fiquei anos trabalhando com macramê, com um trabalho fixo. Anos. Faz 4 anos e meio que eu trabalho com macramê. Eu fiquei 2 anos e meio praticamente trabalhando, tendo outro emprego, mais o macramê. Então eu sei do que você tá falando. É trabalhoso, é complicado. Se a gente tem filho é ainda pior, porque tem que dar atenção. Mas se você separar pelo menos uns 30 minutos por dia para aprender, para praticar, já vai te ajudar muito. Já vai te ajudar muito. Às vezes a gente não precisa de horas, né? Porque se a gente fizer um pouquinho todo dia, já são passos que a gente tá dando. Engomei uma folha com cola e álcool, secou na sombra, tive a impressão que deu uma amarelada. Não vou te falar porque eu nunca engomei com cola. Eu sempre engomo com goma. O que é a goma? Tem uma receitinha de maisena com água que você põe no fogo. Essa é a goma. Eu uso a Goma Pox, que é um produto pronto, tá? Ele é assim, gente, ele não é barato, mas ele dura muito, muito. Dá pra fazer muita com ele, muita goma com ele. Então não sei te dizer. Nunca usei cola pra engomar. Quando eu falo pra vocês da cola, que eu indico a questão da cola, é pras pontinhas dos fios
né? Não sei que parte que ela pegou essa informação minha, mas é o seguinte, as pessoas, algumas das pessoas não querem que o cordão desfie. E aí eu tenho alguns alunos, eu mesmo nunca fiz, tá? Eu tenho alguns alunos que trabalham com cola e álcool, cola e água na pontinha do fio para que ele não desfie. E só, tá? Nunca vi engomar com a cola, eu particularmente nunca tinha visto. E em um nó duplo, os fios centrais nunca devem aparecer? Podem aparecer, podem aparecer. No momento que você trabalha, por exemplo aqui, nesse marcador de páginas aqui, ó. Eu fiz ele todo e dentro do nó duplo branco, ó, se você reparar, ele aparece um pouquinho do vermelho, né? O que não dá é pra ficar sobrando um monte de cordão lá no meio, aí realmente fica meio esquisito, né? Mas não tem problema ele aparecer um pouco, não. Pra quem tá começando, qual o melhor cordão? Aquele que você tem a sua disponibilidade na sua cidade. Dá uma buscada aí, qual cordão que você indica com facilidade, que você encontra com facilidade, e aí você começa usando ele. Lembrando que para o macramê moderno, normalmente, a gente trabalha com cordões mais grossos. Então, por exemplo, barbante 24 fios, agora borro cordões aí tá com barbante 36 fios. Você pode usar cordão de algodão 3, 4, 5 milímetros, tá? Então, funciona bem também. O método para enrolar os fios grandes serve também para barbante 8, porque eles dão muito nó. Não serve, não serve. O que a gente costuma fazer? Eu, pelo menos, quando eu aprendi com a minha mãe, tá? Minha mãe faz crochê, então eu aprendi com ela. Quando o barbante é fino, eu faço aquelas bolinhas, sabe, tipo bolinha de gato? Sabe quando você começa enrolando um no outro e vai enrolando assim, ó? Vai rolando assim, deu pra entender alguma coisa? Mas é assim, ó, acho que eu vou fazer um vídeo pra vocês entenderem. Você vai enrolando ele assim, ó, como se fosse... Vai fazendo uma bolinha mesmo com ele, e aí fica tipo uma bolinha de gato. Então, funciona bem, tá? Com os cordões finos. Nossa, gente, eu me irrito profundamente com os cordões finos, porque o barbante, naturalmente, ele já se enrosca um no outro, ele dá muito nó, assim, já me incomoda, né? Agora, os barbantes finos ainda, então, mais ainda, né? Quais são os projetos que são necessários fazer impermeabilização? Olha, Karine, eu particularmente só faço impermeabilização em peças grandes e quando o cliente opta e paga por isso. Não é barato o produto que eu uso, chama Helptex, não é barato. E ainda tem mais a minha mão de obra de aplicar esse produto, tá? Então só faço em grandes peças e quando o cliente opta e paga por isso. Por exemplo, eu fiz no puff, que não era uma peça tão grande, mas era uma peça que ia ficar baixa, né, exposta muito perto do chão. É um quarto de bebê, os pais colocam, a mãe coloca o pé para poder amamentar e descansar a perna. Então, assim, você tem que analisar, inclusive, qual tipo de projeto você está fazendo e para que ele vai ser usado. Então, por exemplo, as cortinas, normalmente elas arrastam muito no chão, então, dependendo da medida, né? Às vezes o cliente quer um pouco mais comprido, às vezes muitas pessoas passam nesse local que está a cortina. Então, aí vai depender do tipo de projeto que você está fazendo e para que ele é designado, vale a pena você investir e o cliente também investir nessa questão da impermeabilização. Reforço sempre quando eu falo de impermeabilização. Gente, a impermeabilização ela serve para auxiliar, facilitar a limpeza do produto. Isso não quer dizer que ele não vá manchar, tá? É claro que se for líquido, por exemplo, esbarrou um café ali, normalmente não é para entrar, o café não vai, o cordão não vai sugar aquele café. Mas, por exemplo, bati a boca de batom, ou bati a mão com canetinha, pode ser que manche mesmo assim, tá? Outra coisa, em relação à impermeabilização, lavou, acabou, tá? Não tá mais impermeabilizado. Então, tudo isso tem que ser avisado ao cliente e aí você também tem que analisar diante aos projetos que você tá fazendo, o que você deseja com isso, para saber se vale a pena ou não impermeabilizar, tá bom? Dá para desfiar o fio com alma dependendo do tipo de fio, se não for sintético, sim.
dá e fica bem bacana. Qual que é a diferença? Normalmente, o enchimento do cordão, ele é diferente, a cor do enchimento é diferente da cor do cordão por fora. Então isso pode ser um impeditivo para quem não gosta desses detalhes, tá? Pra mim não é, eu gosto bastante, mas vai depender de cada um, do tipo de trabalho que você quer fazer, da expectativa do seu cliente, qual projeto você tá fazendo e assim por diante. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês precisam estudar, tá? Não adianta eu falar que o produto vocês saírem usando em qualquer cordão, vocês precisam estudar. Então assim, eu uso o Helptex porque eu uso cordão de algodão e ele é indicado para algodão, ponto. Se você quer impermeabilizar qualquer peça, você precisa ver qual peça é essa, qual tipo de fibra que é feita esse cordão que você está usando e qual que é a melhor indicação de impermeabilização para ele. E aí procurar um produto que você use para ele. Quando eu dou a resposta aqui para vocês, parece que a resposta é muito simples e vocês vão lá e fazem. Lembra que eu falo para vocês? Tudo o que eu falo para vocês, testem, coloquem em prática. O que serve pra mim às vezes não serve pra você, a minha verdade às vezes não é a sua e assim por diante, tá? Então é importante que vocês testem, que vocês busquem, que vocês se informem. Eu tô aqui pra ensinar o que deu certo pra mim dentro da minha experiência, né? Mas às vezes o que deu certo pra mim não vai dar certo pra você, então você precisa ter essa atenção, esse cuidado, né? Como assim engomar um macramê? Você pode, se você quiser, engomar um macramê se você quiser. Por exemplo, vai fazer um chaveiro que fica muito dentro da bolsa, as pessoas pegam, põem em volta, né? Ai, gente, tô toda descabelada hoje, vocês me perdoam. Então, por exemplo, vai fazer o chaveiro lá. Você pode, se você quiser, engomar para ele ficar mais durinho, para ele sujar menos. É uma possibilidade. Onde você compra fio náutico com qualidade? Eu adoro o fio náutico da Vanessa Maio. Uso bastante o deles. Todas as vezes que você for fazer o nó para apoio de algum objeto, você precisa apertar esse nó com muita força, tá? Para você ter certeza que esse nó não irá se desfazer quando você colocar um grande peso nele, tá? Outra possibilidade é você dar vários nós, ou então um nó muito forte, além do nó forte, dar vários nós para que você tenha certeza que esse nó não se desfaça. Uma cabeceira de cama, qual o melhor cordão para o trabalho render mais? Gente, para o trabalho render mais, sempre o cordão mais grosso, tá? Então, por exemplo, só que ele também fica com um design mais grosseiro também, ele não fica tão delicadinho, por exemplo, se você usar um 3mm. Dá para usar 5mm, 6mm. Tá? Às vezes que eu fiz as cabeceiras, as 3 cabeceiras que eu fiz com 4mm da São José, que é equivalente aos 3mm da Borro. Qual que é o melhor fio de algodão? O que você encontra com mais facilidade? Gente, cordão de algodão é cordão de algodão. Ele sempre tem uma qualidade um pouco mais alta, vai depender do que vocês desejam. Eu dou uma aula só sobre folhas dentro do YouTube, tá? Vale a pena você passar por lá. Mas normalmente, se você quer deixar ela mais firme, eu passo o spray de cabelo, que já facilita, e coloco um tecido atrás. Agora, se você quer deixar ela bem dura mesmo, é só engomando. E aí ela vai ficar durona mesmo, tá? Depois dá uma olhada lá na aula, que vale a pena. O cordão de algodão é a mesma coisa que o espesso. Não. O espesso é um barbante. O barbante é feito de algodão. No caso do espesso não, tá? Mas normalmente, os barbantes são feitos de algodão. No caso do espesso, especificamente, ele é feito de sobras de fibras da indústria têxtil. Ele não é feito só de algodão, ele tem várias fibras misturadas que formam o espesso, tá? Que se eu não me engano, é 85% algodão, o espesso, tá? Então, não, o cordão de algodão, normalmente, ele é 100% algodão. Ele pode ser algodão misto, que é aquilo que eu falei lá no começo da aula, que ele pode ter por fora algodão e por dentro o enchimento ser de outro produto. Pode ser também. O cordão de algodão, ele é cordão de algodão, tá? É diferente de barbante. Como fazer para as franjas dos painéis não desfiarem? Eu amo desfiado, falo isso sempre. Gente, tô mega descabelada, falo isso sempre. Eu amo desfiado. Mas você pode colocar uma pontinha de cola em cada fiozinho, ou então dar um nozinho em cada fiozinho para que ele não desfaça o nó. Não desfaça o cordão, não abra, né? Não desfie. Comprei um rolo de cordão, mas no meio do rolo tem várias partes desfiadas, uns fiozinhos.
É normal? Eles soltam mesmo? Já aconteceu com você? Acha que tem perigo de desmanchar? Já aconteceu comigo. E assim como esses fiozinhos também tem a emenda. Então, normalmente eu tiro esses fiozinhos. Porque se eles... Eu vou vendo em que momento que ele vai ficar do projeto, né? Se ele for ficar no meio do projeto, eu tiro. Se não, não tiro. Senão eu deixo lá e escondo atrás do nó, por exemplo. Tá? Às vezes, se ele não tiver muito solto, você consegue dar um nó e não aparecer essa falha, digamos assim, que tem no cordão, tá? Qual marca você usa para as pontas dos fios? Vanessa, eu não uso, eu sempre deixo, sempre, sem exceção, eu sempre deixo os fios soltos, abertos. Eu gosto quando eu acho que fica bonito, dá um charme. Nunca passei cola nas pontas dos meus cordões, nunca. Tá? O que eu faço quando é cortina, por exemplo, eu fiz uma cortina que é longa, aí eu dou um nozinho na ponta, ponto. Nunca passei cola nas pontas do cordão. Eu uso a cola universal, então se eu tivesse que passar, eu usaria uma gotinha em cada pontinha de cordão da universal, ponto. Cada um usa o que tiver aí, tá? Por isso que eu falo, tenho alunos que já passaram cola com um pouquinho de álcool, cola com um pouquinho de água em cada fiozinho, cada pontinha de fio. Só que isso, gente, é trabalhoso, tá? Isso, você tem que contabilizar o seu horário de trabalho, contabilizando também esse seu trabalho que você tá fazendo de passar cola na pontinha, tá? Que é um trabalho muito minucioso. Não sei, assim, o cliente pediu, eu não sei, gente, eu acho lindo cordão desfiado. Ai, eu sou suspeita, eu gosto. O cordão de algodão é o mesmo de redes de dormir, o de balançar? É barbante, tá? Não é algodão. Tudo bem, pode fazer com barbante, tá? Eu tenho conhecidos, assim, que fazem macramê há anos e só fazem, raríssimas vezes usaram barbante de algodão. Tem muita gente que só usa barbante, muita gente, tá? E aí você pode fazer tranquilamente, você vai pegando jeito de trabalhar com esse tipo de cordão e vai embora, tá? Não tem erro, não. Posso usar qualquer barbante? Pode usar. O mais indicado é que sejam mais grossos. Então, 24 fios, 36 fios são os mais indicados. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar com os cordões finos também. Pode. O que eu faço quando eu trabalho com cordão fino? Eu junto vários cordões juntos e começo a fazer o nó com aqueles cordões que já estão unidos lá. Pra pena, é melhor o cordão de algodão ou espesso 24 fios, barbante? Gente, pra mim, eu sou muito mais o cordão de algodão. Deixa eu pegar um pedaço aqui, vocês vão entender do que eu tô falando. Peraí. Ó, é o seguinte, eu amo o cordão de algodão pra fazer pena. Amo, de paixão. O que eu mais gosto, assim, é esse daqui, que é o cordão duplo. Tá? Cordão de algodão duplo. Eu amo, de paixão. Amo. Por quê? Porque ele desfia com muita facilidade e ele é grossinho. Então você não precisa ficar pondo um monte de cordão junto, né? Deixa eu pegar aqui um fiozinho pra vocês entenderem. Ó, ele desfia muito fácil, ó. Já abriu, ó. Ele desfia muito fácil. Porque assim, gente, o cordão de algodão, o outro cordão de algodão, ele demora mais pra desfiar. O barbante desfia mais fácil? Desfia também. Mas o que acontece com o barbante? Esse aqui solta penugem? Solta. Bem menos que o barbante. Eu tenho muita alergia. Eu tenho rinite, sinusite, conjuntivite, tudo alérgica. Então, esse cordão aqui solta menos penugem. Então, por uma razão é isso. Outra coisa, esse cordão, ele é mais grosso. Então, às vezes, não precisa ficar colocando um monte de cordão pra ele deixar a pena bem bonita, bem vistosa, né? E tem uma outra dica que é o seguinte, por exemplo, se você tiver cordão grosso aí, esse daqui é 8 milímetros. Ó, e aí a gente faz o seguinte, esse cordão é de 8 milímetros, a gente abre ele, ó, e usa, por exemplo, só a parte de dentro. Você já dá um nó com esse daqui, ó. E aí, olha como ele fica grosso também. E isso faz diferença, gente, na pena, tá? E ó, ele já vem solto, tá? Essa aqui é a alma do cordão lá, olha aqui. Já tá solto, ele vem solto. Tá vendo? Então, assim, eu amo cordão de algodão, amo. Vocês vão me ver falar de pena, pra mim é cordão de algodão. Esse cordão não é rabo de gato, é cordão de algodão, tá? Cordão de algodão. O rabo de gato, ele normalmente é sintético, esse daqui não é. Esse aqui é algodão, tá bom? E o rabo de gato, gente, vai depender do tipo de
de espessura que você vai usar. Normalmente ele fica muito fininho, ele se desfaz com facilidade. Então, assim, vale a pena vocês pegarem pedacinhos menores para ir experimentando os cordões, 2 metros, 1 metro, para depois vocês realmente investirem no cordão que fica mais fácil para vocês aí. Barroco de algodão. Sim, mas normalmente ele tem menos fios, né? Eu tenho um barroco aqui que tem 6 fios. Ele é bem fino, tá? Às vezes compensa pegar um pouco mais grosso. Mas dá pra começar com esse barbante com certeza. Inclusive, a gente tem o grupo, né, da Jornada Sobre Nós, não sei se vocês já estão lá ou não. Tem o grupo de Facebook da Jornada, se vocês quiserem entrar, entra na Jornada, tá? E aí, lá embaixo tem como acessar o grupo. Tem uns trabalhos lindos de pessoas que fizeram trabalhos com barbante fino e ficou lindo, tá? Então dá pra fazer sim. 19 fios, pode começar com ele, vai dar certo, tá? 10, se for 10, junta umas 3 unidades pra dar o nó, sabe? Que nem eu tava demonstrando aqui, assim, ó. Você pega 3 unidades dele, então, por exemplo, pegou aqui 3 unidades, né? 3 unidades, junta eles 3 assim, ó, e começa a dar os nós com ele. Então, você vai começando a dar os nós com eles, assim, juntos, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai funcionar do mesmo jeito. Ou faz só com um, pra você treinar, e depois, aos poucos, você vai aumentando, né? Porque quando a gente coloca vários cordões juntos, ele fica um pouco mais trabalhoso. Então, às vezes, pra quem tá começando, pode ser que seja um impeditivo. Mas, gente, vai lá, persiste que vai dar certo. Às vezes, vocês não conseguem ter o cordão que vocês desejam, começa treinando com cadarços de sapato, com cordão de blusas, com cordão de calça, de bermuda. Eu ensinei na aula do fio de malha como vocês podem usar uma camiseta para vocês fazerem cordões para começar a trabalhar. Argolas de madeira são seguras, acredito que sejam seguras, né? Para suporte de vasos, eu particularmente não indico, tá? Que você use. Porque eu já contei essa história por aqui, já falei mais de uma vez, eu tive uma experiência muito negativa com essa questão da argola de madeira. Eu fiz um suporte com argola de madeira, entreguei para o cliente e teve uma ventania muito grande na noite, né? Teve uma tempestade. E aí o cliente me ligou no dia seguinte falando, olha, quebrou, simplesmente caiu o suporte. Eu, como assim caiu o suporte? Caiu o suporte, quebrou a argola, caiu o suporte e quebrou o vaso. Eu falei, não, mas fica tranquila que eu vou ressarcir, tá tudo bem. Você me fala o valor do vaso, você me fala que eu vou refazer para você o suporte. Ela falou, olha, desculpa, mas não tem, o vaso era de valor inestimável, assim, ele tinha um valor emocional, eu ganhei da minha mãe, quando minha mãe viajou pra XYZ, gente, vocês imaginam minha cara? Quase morri de vergonha. Nunca mais, e claro, eu refiz o suporte pra ela, mas nunca mais eu usei argola de madeira, eu só uso argola de madeira quando é o suporte muito pequenininho, aquele de 50, 60 centímetros, e que eu sei que não vai vaso pesado, né? Só, that's it, não uso mais. Então eu indico, então qual argola usar, Priscila? Se você não indica de madeira, qual argola usar? Eu indico que você use argola de metal, tá? Elas são seguras ou então que você faça o próprio punho da argola do cordão, né? Use o cordão para fazer a argola. Qual nó que eu posso colocar na corda que suspende o painel burro? Qualquer painel, tá? Que você for fazer, eu ensino inclusive na aula do Pinheiro, no final da aula do Pinheiro, que tá no YouTube, link aqui na bio, eu ensino como fazer esse nó, tá? Mas eu vou falar aqui pra ver se dá pra vocês entenderem. Eu faço um nó comum com cordão de um dos lados, né? E depois eu venho com ele do lado por exemplo, se eu dei um lado para um nó para um lado, eu dou um nó pro outro lado e fecho. Eu só dou 2 nós. Vou pro outro lado da haste e faço a mesma coisa, já é suficiente. Aperta muito bem esse nó aí para que ele não se solte. Eu corto, dou um acabamento com cola e tá feito. Outra coisa que você pode fazer também tem alguns vídeos aqui no IGTV de nós com 2 cordões apenas. Então você pode, por exemplo, vai colocar o cordão, né, na haste e dá nós com esses 2 cordões que eu ensino, esses nós que eu ensino aí, com esses 2 cordões até uma parte, assim, do cordão que você gostar, né, que você achar que fica bonito. Isso também dá um toque super especial
pro projeto. Fica diferenciado, fica diferente do comum, sabe? Simplesmente aquele cordão simples. Como saber qual o nome certo do nó se vemos os com vários nomes? Gente, tem que pesquisar, tá? Eu mesma, assim, para descobrir o nome dos nós, a gente precisa pesquisar. Eu mesma pesquisei. Então, assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, o macramê, ele tá aqui muito antes de nós chegarmos aqui, né? Ele já era feito por outras pessoas, é uma técnica milenar. Então, existe nome dos nós, existe, tá? Existe um nome do nó correto. Então você busca, né, em macramê, em revistas antigas, eles falavam o nome dos nós, você pode até buscar no site de buscas mesmo, como que eles eram chamados, como esses nós são chamados. Quando eu não encontro o nó de qualquer jeito, assim, o nome do nó, eu vou buscar o nome do nó em inglês, por exemplo, traduzo ao pé da letra e uso. Então sempre tem o nome do nó existe, tá? Então eu vou falar uma coisa pra vocês, não acreditem em mim. Vão pesquisar que vocês vão ver que existe e é real. Então não dá pra ficar inventando o nome de nó, senão a gente nunca vai conseguir se comunicar e nem padronizar o nome dos nós. Às vezes vocês trazem uns nomes de nós aqui pra mim e eu fico, gente, mas que nó que é esse? Do que ela tá falando? Porque daí eu não consigo nem ajudar as pessoas que vêm me perguntar as coisas, né? Então é importante a gente buscar, assim, o nome correto dos nós, como eles são chamados. E isso faz um diferencial, principalmente, gente, se um dia vocês crescerem o suficiente pra ensinar outras pessoas, né? Então você precisa ensinar corretamente. Pelo menos se você tá ensinando algo que você domina, você tem que ensinar da melhor maneira, da maneira correta, né? É a mesma coisa que eu não sei, tá? Eu não faço crochê, mas é a mesma coisa. Eu acredito que o nome do crochê lá é ponto alto, ponto baixo, né? Não sei se é isso. Tô aqui achando no achismo. Mas imagina que o crochê chama lá ponto alto, ponto baixo, alguém chama ele de ponto subido e ponto descido. Não existe, você entende? Então é a mesma coisa que a gente precisa prestar atenção aí e realmente estudar, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí em qual o nome do nó, perguntem, que se eu souber e puder ajudar, com certeza eu farei. Vocês sabem que eu ajudo vocês, que eu ensino macramê aqui com muito carinho e muita atenção. Ó, essa é uma pergunta que surge muito, assim, ó, quero aprender como fazer o embrulho de um presente em macramê, eu quero aprender como fazer um vaso em macramê, eu quero aprender como fazer uma coberta em macramê, quero aprender como fazer uma cadeira de balanço em macramê. Eu recebo muito essas perguntas aqui, gente do céu, Agatha, vem cá, mamãe, vem cá, pega ela no colo, amor. Tô em live aqui. Então eu recebo muito essas perguntas, né? E aí as pessoas perguntando exatamente isso. Nossa, mas vai ter no curso, né? Então o que eu costumo dizer pra vocês é o seguinte, gente. O curso é pra você aprender macramê. Então você consegue, ao final do curso, fazer qualquer peça que você desejar em macramê. Qualquer peça que você desejar em macramê, você será capaz de fazer. Então, mesmo que eu não ensine uma peça específica lá no curso, que é o que você quer aprender, com certeza, quando você finalizar o curso, você vai conseguir fazer. E tem mais uma coisa, tá? Se você não tiver a segurança de fazer qualquer peça, você lembra que você tá de mão dada comigo dentro do curso, né? Vocês sabem que pensa assim, se eu já respondo os directs de vocês, as perguntas como eu tô respondendo aqui de vocês aqui pelo Instagram, gratuitamente, vocês imaginam no curso, né? Então, sou suspeita de falar, vocês vão conseguir andar de mão dadas comigo. É possível fazer suplá sem deixar franja com arremate final? Sim, é possível. Dá pra você fazer isso, você consegue fazer isso através de cola ou costura. Qual é a melhor forma de embalar um painel de folhas? Eu embalaria uma folha por vez, tá? Mesmo. Então, por exemplo, eu pego um papelão, coloco em volta da folha, assim, ó, exatamente assim, um papelão em cima, outro embaixo, em volta da folha, prendo a folha, vou em todas as folhas prendendo, e aí depois eu embrulho o painel todo. Porque daí, pelo menos, não chega tão amassado pro cliente. Inclusive, eu tenho uma aluna que manda pro cliente, junto com as franjas e com essas peças que são mais delicadas, né, que precisam ser penteadas, um pentinho.
daqueles de vô, sabe? Aqueles durão, enfim. Fica aí a ideia pra vocês. Quando você faz um wall hanging com franja, pra ele ficar direitinho, só escova bem ou coloca algum produto. Eu sempre passo spray de cabelo de alta fixação. Qualquer um, tá? Não tem regra. Pra ficar mais durinho. Mas também tem uma coisa, tá, gente? Se ficar passando a mão, ele sai. Se tiver passagem de pessoas, ele sai. Com o tempo, ele vai sair. É possível aprender macramê assistindo aulas apenas pelo YouTube? É possível. Tudo é possível, gente. Qual que é a questão disso? E eu falo com experiência própria no campo de batalha. Você vai levar mais tempo. Só isso. Tá? Essa é a diferença. Qual a diferença, então, de você fazer um curso e de você aprender macramê no YouTube? É o tempo que você vai levar para aprender e praticar e tudo, todas as dicas e todas as manhas que a gente aprende, né? Eu tô há 4 anos e meio fazendo macramê. Tudo o que eu já aprendi durante esses 4 anos e meio, todas as experiências que eu tive. Gente, isso faz uma grande diferença, viu? A experiência que eu tive fazendo peças diferenciadas, porque se vocês rolarem lá meu feed, vocês vão ver quantidade de peças que eu já fiz e quais peças eu já fiz. Então vocês vão perceber que isso faz uma grande diferença na hora de ensinar o macramê. E tem uma outra coisa, tá? No meu curso, quem ensina macramê sou eu. Eu sou a pessoa que tem o conhecimento sobre macramê. Eu trabalho com isso há 4 anos e meio, tá? Não tem ou nenhum outro especialista ensinando macramê, porque de fato eu faço macramê há 4 anos e meio e sou eu que ensino por tudo que eu já vivi no campo de batalha. Então isso faz um grande diferencial, mas é extremamente possível, tá? Não posso falar que não é. Você vai ganhar tempo. E eu hoje, com o meu negócio caminhando muito bem, eu entendo que tempo é dinheiro. Né? Assim, eu teria ganho... Nossa, gente, na época que eu comecei não tinha ninguém me ensinando. Eu teria pago fácil um curso. Porque assim, tudo que eu aprendi testando, às vezes mais que uma vez, 2, 3. Quer ver um exemplo pra vocês? Às vezes eu tenho que trazer alguma peça nova, diferentona, assim, diferenciada, na aula de sexta. Vocês acham que eu na primeira, assim, eu faço? Não, eu faço no mínimo 1, 2, 3 peças pra conseguir ensinar pra vocês, primeiro pra testar. Faço uma peça, não deu certo de um jeito, refaço, ou vou por aquele caminho, vou por um outro. Então, todo esse tempo que eu perco fazendo a peça, e que eu... Não, perco não. Todo esse tempo que eu invisto fazendo a peça, eu consigo passar pra você em 1 hora de aula. Pensa, vocês acham que eu faço um projeto em 1 hora? Não, eu vou lá, planejo o projeto, eu crio ele na minha mente, coloco no papel, faço a contabilização de cordões, faço o projeto, o desenho do projeto, aí eu testo, deu certo, ótimo, contabilizo tudo, passo pra vocês quantidade de cordões. Se não deu certo, tenho que testar novamente de outra forma. Pensa quantas horas eu levo pra fazer uma peça quando eu passo pra vocês em 1 hora, né? Então... De fato, sou suspeita de falar. Com certeza, você ter alguém que ensine, né, que já saiba o caminho. Eu costumo dizer assim, ó, vou dar um exemplo. Você imagina que você está entrando numa mata fechada. Que muita mata, assim, muita grama, muita árvore e tal. Se vier alguém na sua frente... ceifando, né, tirando todas as árvores, todos os obstáculos que tem no caminho, quando você vai passar, você tá tranquilo, você vai passar ali de forma tranquila. Então eu costumo fazer esse comparativo, né? Você imagina que eu fui a pessoa lá que cheguei no macramê onde era só matagal e vim ceifando isso. Então quando eu ensino pra vocês o macramê, é muito mais fácil aprender uma pessoa que ensina de forma organizada. Aliás, tem isso também, né? No curso as coisas são extremamente organizadas, daí você consegue aprender com muito mais facilidade. Pra você, qual fio ou cordão que deixa as peças mais lindas? Você tem um queridinho? Eu particularmente adoro trabalhar com cordão de algodão. E tem uma questão, né? Eu adoro trabalhar com ele porque são os que os meus clientes mais gostam. Então os meus clientes compram muito peças com projetos de cordão de algodão, por isso que inclusive que eu uso mais eles.
Mas eu uso outras peças também que eu acho que ficam... Perdão, eu uso outros cordões em outras peças que de fato eu acho que ficam lindas também, sabe? Então eu tenho uma questão assim de falar pra vocês sempre testarem o cordão, porque vocês vão entendendo como ele é e para que tipo de peça ele serve, né? Então por isso que é importante também vocês irem testando assim, não precisa comprar um monte de uma vez. Às vezes você consegue comprar por metro, né? No bazar, enfim, no armarinho. E já vai testando, vai facilitando, você vai entendendo aquele cordão e como usá-lo. E aí quando você vai precisar fazer uma peça específica, você lembra, aquele cordão acho que ficaria legal aqui, etc. Eu gostaria de aprender a fazer suporte de plantas, como achar a metragem. Você não encontra a metragem, você não acha. Tipo, achei! Esse aqui, achei a metragem, vou usar. Não, né? Você contabiliza a quantidade de cordão que você precisa usar. Eu ensino isso lá no e-book, gratuitamente, link na bio. Você consegue baixar, tá bom? Sem custo. Mas não basta só baixar, tá? Tem que ler e tem que praticar. Para fazer uma árvore de macramê no bastidor, eu tenho que primeiro cobrir ele todo com um barbante para então fazer? Não, obrigatoriamente, tá? Não necessariamente. Eu não, raramente, aliás, não me lembro quando eu cobri. Eu não cubro, tá? Eu sempre deixo a madeira aparecendo. Você acha que em uma encomenda você deve pedir 50% do valor antes? Sim, não necessariamente 50%, porém você sempre tem que pedir no mínimo 30% antes. Por quê, Priscila? Tem N razões, né? Vou citar aqui algumas delas. Por exemplo, uma delas é que você consegue comprar o material, né, com esse valor que foi pago. O segundo é a certeza de que o cliente vai ficar com a peça depois de pronta, né? Porque o que acontece? Já aconteceu comigo logo que eu comecei a fazer macramê, a pessoa fazer a encomenda, fazer o pedido e simplesmente não pegar. Eu vou levar, ela não pagar. Então, isso aconteceu 2 vezes quando eu comecei a fazer macramê. Nunca mais, tá? Desde o momento que eu comecei a cobrar a porcentagem para fazer a peça, e eu trabalho, gente, muito sobre encomenda, aliás, 98% de todos os trabalhos que eu faço são por encomenda, posso te garantir que depois disso nunca mais aconteceu, tá? Cordão encerado, dá pra fazer o quê? Nossa, o que você quiser, não existe regra pra criar. Tá? Não existe regra. Eu costumo dizer, aliás, tem lá no IGTV também sobre isso. Uma aula sobre isso lá no IGTV. Eu costumo dizer, aliás, isso também tá no YouTube, tá? Na aula de cordões. Eu costumo dizer que tem normalmente a gente faz assim, com peças menores a gente usa cordões mais finos e peças maiores, cordões mais grossos. Mas isso não é uma regra, tá? Dá pra fazer de forma diferente. Mas se você tiver com dúvida, vai sempre nesse caminho, assim, de que usa o menor fio para uma peça menor, um fio menos espesso, né? Mais fino para uma peça menor e um mais grosso para uma peça maior. Como é que eu faço para lavar uma cortina de macramê? É que eu não sei como tirar do varão sem desmanchar o primeiro nó. Vai desmanchar. Vai desmanchar, pode tirar, mesmo desmanchando, depois você consegue colocar novamente, tá? Vai formar uma argolinha assim e vai dar tudo certo. Como conseguir o nó festonê fique no lugar certo? Que desespero. Tem uma aula aqui que eu explico pra vocês detalhadamente, aqui no IGTV, como fazer esse nó, detalhadamente, passo por passo, vale a pena você ver. Mas basicamente, mas lá eu consigo te ensinar por vídeo, então talvez fique mais fácil de você entender. Basicamente, segure o cordão numa única mão sem tirar ele do lugar. Estica bem ele, sentido ao local que você quer que o nó fique. Então, 2 regras imprescindíveis para o nó festonê. Uma, estique sempre o cordão no momento que você dá o nó. E a segunda é, não tire o cordão guia da sua mão. Mas vale a pena ver o vídeo. Se eu fosse você, não deixava de ver. Na minha cidade, tem uma pessoa vendendo suporte a 30 a 40 reais em lojas. Eu vi a 180. Como explicar essa diferença? Você simplesmente não explica. Pra quem você quer explicar essa diferença? Pro cliente? Fala pra ele. Se ele falar assim, mas na loja de tal custa 40 reais, você fala pra ele, fica à vontade, aqui não é a loja de tal. Com educação, claro, né? Desculpa, fica à vontade, mas aqui esse é meu preço.
eu cobro isso, eu valorizo o meu trabalho. Explica pra ele tudo que você faz, tudo que você já estudou, quanto tempo você passou fazendo um suporte de plantas. Explica pra ele. Então, aliás, gente, isso é uma coisa que compensa vocês irem comunicando pelo próprio Instagram, se vocês estão vendendo pelo Instagram, viu? Vai comunicando, vai mostrando o processo pro cliente. Do momento que você começa até o momento que fica pronto, ele tem que saber, né? Ele tem que enxergar. Quando você começa a se comunicar com o seu cliente, ele começa a entender qual é o seu processo, ele não vai questionar você, o preço do seu produto. Gente, eu não costumo pedir desconto, não. Tô lá, como é que eu vou dar preço no trabalho do outro? Se eu perguntei o preço pra pessoa, a pessoa falou, é X, e eu vou falar pra ela, não acho que seja X, acho que seja Y. Não, é o preço dela, se eu não quiser, beijo, tchau, se eu quiser, ótimo, vou lá e compro, né? E claro, gente, eu tô falando de coisa assim, tem hora que eu falo assim, queria tanto aquilo lá, mas não vai dar agora, né? E tudo bem. Não tô falando de coisas pequenas, né? Claro que vou comprar uma casa, vou negociar, vou comprar um carro, vou negociar, mas... né, é diferente de a gente começar a colocar preço no trabalho do outro, principalmente quando esse trabalho é um trabalho manual. Consigo aprender com barbante comum de crochê, Lia? Você consegue, tá? Aprender os nós, tudo. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de trabalhar com fios finos, tá? Mas dá pra você começar o macramê, aprender os primeiros nós com ele, sem problema algum. Principalmente se você tá acostumado a trabalhar com nós finos, né, com cordões finos. Dá pra fazer suporte de plantas para vaso retangular? Dá. Eu faço da mesma forma, tá? A única diferença é que você pode, inclusive, trabalhar com o vaso em mãos, tá? Se você não tiver o vaso, você usar algum tipo de tapoeira, alguma coisa assim, como base para você, como base para que você use ele e vá traçando os nós em cima dele. É normal o desânimo? É. Eu também fico. Vocês acham que eu não fico desanimada de vez em quando? Agora tem que saber de onde tá vindo esse desânimo aí. Conta pra mim aí, da onde vem esse desânimo? Desânimo do quê? Né? Daí, complicado, não sei. É normal, de vez em quando tem um desânimo sim. Gente, vocês pensam que eu tô há 4 anos e meio fazendo macramê? Pensa, eu já passei por tudo que vocês imaginarem. É normal. Gostaria de saber se a falta de matéria-prima te assusta. Não me assusta, principalmente porque eu comecei a fazer macramê há 4 anos e meio atrás. E não existia a quantidade de cordões que existe hoje. Sabe o que existia? Malha, fio de malha e cordão de algodão, só. Não tinha cordão de algodão colorido, não tinha fio macramê, não tinha... Gente, não tinha nada. Era assim, não tinha fio náutico, não tinha. Então não me assusta. A gente tem que sempre focar na solução, né? Mas não tem um fio X, eu vou usar o fio Y, cordão Y, né? No começo, por exemplo, as pessoas me pediam projetos coloridos, eu fazia com malha. Mas não fica tão bonito. Mas é chato trabalhar com malha porque ele estica. Tá, mas é o que o cliente estava pedindo, ele queria um colorido. Vamos achar a solução. Eu entregava malha, não existia fio colorido naquela época. Aliás, o primeiro painel que eu fiz com cordão fino, com barbante fino, era um barbante laranja, que a cliente queria uma cor, chamava uma cor terra, meio laranja assim, sabe? Um terra bem fosco assim. E ela queria porque queria essa cor e eu não achava de forma alguma. E aí achei no barbante e trouxe a solução de fazer o suporte com mais do que um cordão. Então eu coloquei 4 cordões no lugar de um e comecei a trabalhar assim. Foi assim que eu fiz meu primeiro painel colorido. Não existia cordão colorido naquela época. Existia barbante fino. Se eu não me engano, gente, era 10 fios o barbante, 8 fios, não lembro. Faz muito tempo, mas o primeiro painel que eu fiz colorido foi desse jeito. Tá? Então não me assusta não, a gente sempre tem que buscar soluções para os nossos negócios. Aliás, gente, se você quer de fato ter seu próprio negócio, isso é uma coisa que vocês vão ter que aprender a lidar, que é se adaptar e encontrar soluções. Porque no dia a dia, gente, é uma batalha. Vocês vão lidar com um monte de outras questões que vocês não estão habituados. Não é só a produção. Quando a gente tem nosso próprio negócio, a gente está falando de lidar com coisas que estão fora do nosso alcance, que a gente não, às vezes não tem conhecimento, habilidades que a gente tem que aprender. Então, essa é uma única questão, né? Então, se a gente não conseguir olhar com o olhar da solução, a gente não consegue ter crescimento mesmo no nosso negócio. E falo isso por experiência própria.
Eu já vivi isso. Quando eu faço macramê em toalhas, algumas vezes o desenho vai afunilando. Será que eu estou apertando muito os nós? Provavelmente. Depende também do tipo de nó que você tá fazendo. Se você estiver fazendo festonê, por exemplo, você não pode deixar que um nó encavale em cima do outro, tá? Que ele fique um em cima do outro. Você tem que sempre organizar os não sei se é esse o caso, mas se for esse o caso, você consegue prestar atenção no nó e deixar ele, cada um no seu lugar, daí também ele não encavala e não fica menor, né? Facilita também para que isso não aconteça. Como calcular valores nas peças que eu produzo? Como eu devo calcular? Você precisa, para começar, se eu pudesse te dar uma dica, assim, uma única dica, para começar comece anotando tudo o que você gasta e tudo que entra, né? Tudo que você vende. Tudo, especificamente. Se você usa a internet para aprender macramê, a peça que você está fazendo, coloca a internet lá, quanto tempo você usou de internet. Anota quanto tempo você leva para fazer a sua peça. Anota quais são as especificações daquela peça. Qual tipo de argola, qual tipo de cordão, o que tem dentro daquele projeto. Então, tudo isso você precisa começar a calcular para você conseguir ter uma noção de preço de venda. Tirando isso, ainda você tem que colocar o lucro. Olha, dá uma olhada lá em destaque, que eu coloco detalhes sobre isso também. Tem um destaque chamado, se eu não me engano, preço. Aí você consegue mais detalhes lá, eu expliquei mais lá isso daí. Como eu não sou conhecida, fazer macramê pra minha casa é uma boa opção para mostrar o que eu faço. É uma boa opção. Presentear pessoas muito bem relacionadas também é uma boa opção. Foi assim que eu comecei, inclusive, né? Se vocês só sabem minha história, vocês sabem como que eu comecei. Foi assim. Qual você acha que é o melhor material para etiqueta que vai no produto? Gente, isso é algo super pessoal, tá? Depende do tipo de produto também que você tá fazendo. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês ouvirem. Depende do tipo de produto também que você tá fazendo, né? Eu tenho peças... as peças que eu faço, que são peças grandes, eu normalmente coloco o MDF, uma plaquinha de MDF, tá? Mas porque eu sei que são peças que não são laváveis, são impermeabilizadas e tal. Aí eu coloco. Então vai depender, tem gente que coloca fita de gorgurão, tem pessoas que colocam corino, tem pessoas que fazem couro. Tem alguma dica para conseguir parceria? Será que a florista compraria um plant hanger? Tem que perguntar para ela, né? É exatamente isso, essa é a dica. Vai lá, bata na porta dela e pergunta. Manda uma mensagem, pergunta pra ela, olha, eu faço esse tipo de trabalho, você gostaria de ver? Se aprofundar um pouquinho mais nisso? Podemos marcar uma reunião online pra eu te mostrar quais são as possibilidades do macramê? Enfim, gente, é assim. Pelo menos foi assim comigo, né? Dando a cara a tapa. Mesmo com medo e mesmo com vergonha, a gente vai lá e faz acontecer quando a gente precisa. Se eu der apenas uma volta no nó festonê, ele solta. Se você estiver trabalhando com o nó festonê no meio do trabalho, no meio do projeto, você consegue dar apenas uma volta, contanto que em seguida você dê um outro nó, ou contanto que você deixe um espaço para depois dar o nó. Você nunca deve, em hipótese alguma, deixar apenas uma única volta no final do projeto, porque ele vai soltar. Porque você imagina, gente, a gente está falando de um nó. Todos os nós, eles atam, né? Eles fecham. É por isso que o nó duplo vai e volta. Por exemplo, se você fizer um meio nó sozinho, ele vai soltar se você não fizer o outro meio nó, então qualquer outro nó embaixo. Tá? Então é a mesma coisa para o festonê. Uma vez que você dá uma meia volta, você não concluiu o nó. Tá? Então ele não está atado. Mas é possível sim, se você estiver trabalhando no meio do projeto, usar dessa forma, para ocupar menos espaço. Então você prefere o fio náutico ou fio antúrio? Depende pra quê, tá? Eu gosto muito, muito do antúrio. E tem uma diferença, tá? O náutico é polipropileno e o antúrio é poliéster. Eu posso estar errada, mas eu tenho a impressão... Primeiro que o antúrio, ele é redondo, tipo o cordão de algodão, né? Ele é redondo, com enchimento. E segundo, que eu acho que ele tem uma durabilidade melhor. O antúrio, tá? Mas é uma percepção minha, não sei se isso é real, tá? Gente, é isso. Obrigada por estarem comigo por aqui. E até a próxima, então.
Um beijo. Até.